E se eu te dissesse que as pessoas mais poderosas da sala quase nunca são as que estão falando mais alto, mas sim aquelas que ninguém percebe chegando? A gente foi condicionado a acreditar que presença é volume, que influência é exposição, que sucesso precisa ser anunciado. Mas existe um outro tipo de força, mais rara, mais estratégica e muito mais difícil de alcançar. A força de quem constrói em silêncio. Num mundo obcecado por ostentação, performance e validação instantânea, escolher não se exibir se tornou quase um ato de rebeldia. Enquanto muitos disputam atenção como se fosse oxigênio, alguns decidiram respirar outro ar. Eles não publicam cada conquista. Não transformam rotina em vitrine. Não sentem necessidade de provar nada para ninguém. E, ironicamente, são justamente esses que vivem com mais paz, mais clareza mental e uma sensação de controle que parece quase inalcançável para os outros. Existe uma grande mentira cultural que precisa ser desmontada. Silêncio não é insegurança. Discrição não é fraqueza. Ausência digital não é fracasso. Na maioria das vezes, é o contrário. As pessoas mais centradas não se exibem porque já se encontraram. Elas não precisam de plateia para validar decisões. Não precisam de comentários para confirmar identidade. Não precisam de aplausos para continuar avançando. Elas deixaram de precisar ser vistas. E isso muda completamente o jogo. Pensa comigo. Quem precisa constantemente mostrar o que está fazendo, ainda está tentando convencer alguém. Às vezes os outros, às vezes a si mesmo. Mas quem já sabe quem é, não sente essa urgência. A confiança real não grita. Ela não implora por atenção. Ela não disputa espaço. Ela simplesmente ocupa. Essas pessoas não sentem necessidade de narrar a própria vida em tempo real. Elas entendem que crescimento é um processo íntimo, que evolução é algo sagrado, que nem tudo precisa ser compartilhado para ser real. O progresso delas não é encenado. Não é calculado para gerar engajamento. Não é ajustado para agradar algoritmo. Elas se validam no privado. E existe uma força imensa nisso. Porque quando você não depende da validação externa, você se torna livre. Livre para errar sem audiência. Livre para recomeçar sem julgamento. Livre para mudar de direção sem precisar explicar cada passo. A aprovação externa deixa de ser necessidade e vira consequência. E quando isso acontece, algo interessante surge: presença. Já percebeu como algumas pessoas entram num ambiente em silêncio e, mesmo sem falar muito, parecem dominar o espaço? Não é carisma performado. Não é teatralidade. É segurança interna. É coerência entre quem são e como vivem. A confiança verdadeira é silenciosa, mas perceptível. Agora, vamos aprofundar ainda mais. Essas pessoas fazem uma troca que poucos têm coragem de fazer. Elas trocam atenção por paz. Vivemos numa cultura onde visibilidade virou sinônimo de valor. Se ninguém está vendo, parece que não conta. Se não foi publicado, parece que não aconteceu. Mas aparecer demais tem um custo invisível. Exposição constante drena energia emocional. Acessibilidade irrestrita fragmenta foco. Opiniões excessivas confundem direção. Comparações permanentes corroem autoestima. Os mais centrados entendem esse preço. Eles sabem que nem toda conquista precisa virar anúncio, que nem toda felicidade precisa virar postagem. Que quando você transforma cada momento em conteúdo, você começa a viver para ser visto e não para viver de fato. E isso é perigoso, porque aos poucos você perde a conexão com o que realmente importa e começa a agir com base na reação dos outros. Você ajusta comportamento para gerar aprovação, molda decisões para manter imagem, calcula passos pensando na percepção externa. Eles não. Eles protegem a própria paz como outros protegem a própria reputação. Eles entendem que energia é um recurso limitado e que cada interação, cada conversa, cada exposição consome uma parte desse recurso.
Então eles escolhem ser seletivos. Não querem ser acessíveis a todos. Querem ser acessíveis aos relevantes. Não querem muitas conexões. Querem conexões certas. E existe poder nisso, porque quando alguém que raramente se expõe decide aparecer, o impacto é maior. Quando alguém que fala pouco decide falar, as pessoas escutam com atenção. O que é raro, carrega peso. Mas talvez o ponto mais importante seja este. Enquanto muitos estão falando sobre o que vão fazer, eles estão fazendo. O silêncio deles não é ausência, é profundidade. Enquanto alguns publicam metas, eles executam. Enquanto outros anunciam planos, eles desenvolvem habilidades. Enquanto muitos buscam reconhecimento imediato, eles constroem competência silenciosa. Eles estão criando arte sem mostrar rascunhos. Estão desenvolvendo negócios sem anunciar cada etapa. Estão fortalecendo corpo e mente longe das câmeras. Estão enfrentando medos que ninguém aplaude. Eles não estão fora da rede. Estão fora da distração. Existe uma diferença gigantesca entre parecer produtivo e ser produtivo. Entre parecer ocupado e estar evoluindo. O domínio de qualquer área exige imersão. Exige repetição invisível. Exige prática sem aplauso. E isso não combina com necessidade constante de validação. Toda vez que você interrompe o foco para mostrar que está focado, você quebra o próprio foco. Toda vez que você anuncia progresso antes de consolidá-lo, você dilui a intensidade. Os mais centrados entendem isso. Eles preferem acumular resultados em silêncio do que acumular atenção vazia. Eles preferem surpreender do que prometer. Preferem consistência do que espetáculo. E tem mais. Essas pessoas muitas vezes são vistas como lobos solitários. Mas não por incapacidade social, por escolha estratégica. Elas não são antissociais, são conscientes. Sabem o que acontece quando você dá acesso irrestrito ao seu tempo, à sua atenção e ao seu sistema nervoso. Sabem que excesso de interação gera ruído mental. Que excesso de exposição gera expectativa externa. Que excesso de opinião alheia gera dúvida interna. Então elas estabelecem limites. Limites não são muros, são filtros. Elas compartilham seletivamente. Falam quando há valor real a acrescentar. Participam quando existe propósito. Se retiram quando percebem dispersão. E isso cria algo extremamente raro hoje: integridade energética. Elas lideram a si mesmas. Não seguem a pressão do grupo. Não entram em competições invisíveis por status digital. Não medem o próprio valor pela reação dos outros. Lobos solitários não perseguem a matilha. Eles trilham o próprio caminho, mesmo que isso signifique caminhar sozinhos por um tempo. E aqui está a grande virada. Não é preciso fazer barulho para ser poderoso. Não é preciso ser figura pública para crescer. Não é preciso estar em evidência para se tornar relevante. Muitas vezes, o maior salto acontece longe dos holofotes. Desaparecer por um período não é sumir do mundo, é sair do ruído, é reduzir distrações, é reconstruir fundamentos, é fortalecer identidade, é alinhar direção, é trocar aplausos por domínio. Porque quando você volta depois de um período de construção silenciosa, você não volta igual. Você volta mais estruturado, mais disciplinado, mais estratégico, mais difícil de ser abalado. Você volta com substância. E substância sempre vence performance no longo prazo. Então talvez a pergunta não seja: por que essas pessoas não se exibem? A pergunta é: o que elas estão desenvolvendo enquanto ninguém está olhando? Que habilidades estão acumulando? Que disciplina estão construindo? Que mentalidade estão fortalecendo? Que versão de si mesmas estão moldando no invisível? E mais importante, o que você poderia estar construindo se trocasse metade do tempo de exposição por tempo de evolução? Talvez o próximo nível da sua vida não exija mais visibilidade. Talvez exija mais profundidade. Se essa mensagem fez sentido para você, curta esse vídeo agora.
Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que também estão buscando crescimento real, não apenas aparência de crescimento. Se inscreva para continuar recebendo conteúdos que desafiam o óbvio e fortalecem sua mentalidade. E aproveita para assistir ao próximo vídeo recomendado, porque ele vai aprofundar ainda mais essa ideia de poder silencioso e construção estratégica. Agora eu te deixo com uma reflexão simples, mas poderosa. Você quer ser lembrado pelo barulho que fez, ou pelos resultados que construiu em silêncio?